eu já sei que ele é bom. Muita gente fala isso pra mim, né? Pô, tem gente que fala, não, eu quero melhor e tal, né? Aí tem gente que fala assim, pô, não, se ele tá aqui, eu sei que ele é bom. Então passa uma confiança. Se você é um personal, simplesmente por você ser um personal de uma academia com nome, você já carrega esse nome, esse peso junto com você. Economia de tempo, né? Então muitas pessoas preferem dar aula na academia. Por quê? Pô, mas eu pago a locação, mas eu economizo tempo. Porque para sair em São Paulo, para você sair do Jardins até o Morumbi, depende do dia, né? Vai de meia hora a 2 horas. Essas 2 horas são mais 2 alunos. Se você coloca na balança, você prefere ficar num ambiente só, que seja no ambiente da academia, para economizar esse tempo de deslocamento. Avaliação física, por quê? Porque a academia oferece VO2 máximo, oferece avaliação postural, oferece um monte de coisa. Então, a academia já te dá de presente uma avaliação bem mais elaborada do que o seu adipômetro e fita métrica. Muitas vezes o adipômetro e fita métrica pode até funcionar melhor, mas, enfim, oferecer esse serviço é uma qualidade da academia também. O negativo, como a gente falou, é o valor da locação, então você tem uma parte que vai ficar para a academia. As regras, né? Tem gente que não é muito ligado às regras, né? Então é muito difícil coordenar um personal. É muito difícil. Você imagina 200 pessoas e que você precisa ver se fez a barba, se está de uniforme, se está com crachá. Então são regras da academia, você precisa se adequar. Você não é puxão de orelha todo dia, é uma relação desgastante. Então, se você está na academia, um ponto ruim, entre aspas, para quem não gosta muito de regras, é seguir as regras e o contrato da academia. Horário de pico, mas como quase em todo lugar, salvo o que eu vou falar em seguida, o horário de pico fica quase que infernal para você treinar, né? E todos aqueles equipamentos, aquela qualidade de todos os equipamentos fica complicado porque muita gente para utilizar. Então, parque e residência, né? Então você tem em parque e em residência um outro local adequado de trabalho. E qual que é o ponto fraco disso aí? Desculpa, o ponto positivo. Você não paga a locação da sala, você não tem regras, né? Você pode trabalhar de chinelo, apesar de não ser adequado, por exemplo, mas... E o ponto negativo é o quê? Equipamento, né? Se vocês repararem aqui, o personal tem que ter praticamente uma picape, né? Porque muitas vezes ele leva o equipamento dele. Então, se você trabalha muito, tem a intenção de trabalhar em parque, academia, enfim, muitas vezes você tem que levar o seu equipamento. Isso é um ponto ruim, mas muita gente já tem um kitzinhos aí de personal que envolve bola, colchonete, pezinho, caneleira. Depende do objetivo do aluno, de quem é o aluno, não precisa de muita coisa, né? E aí um outro ponto negativo que é criatividade, né? Aí dá criatividade para evitar exercício. Então, pô, preciso fazer 10 exercícios de costas. Pô, complicou, né? Eu tenho que fazer 10 vezes. Achar exercício, né? Mudar a aula fica muito complicado. O outro ponto é a visibilidade, como eu falei já para vocês, né? Ninguém está vendo vocês, a não ser os próprios familiares, né? Caso de casa. Deslocamento, né? Depende de onde moram os seus alunos aí, você sai de um lugar para ir para o outro, você demora muito tempo, também já falei. Sexo oposto, né? Sexo oposto é um grande problema. Como eu falei para vocês, a gente está bem na vida, né? Vocês lembrarem do vídeo que eu passei para vocês e do personal lover, né? Vocês vão ver que dificilmente algum marido vai permitir que você dê aula na casa dele para a mulher dele. Porque na cabeça dele, você está dando aula na casa dele, ele está pagando, você está dentro da casa dele com a mulher dele, provavelmente você vai trair ele. Então, assim, são pontos que, com certeza, ele vai tentar evitar, né? Aí, bom para as meninas, geralmente, quando é menina, você acaba tendo esse mercado a mais, que é o quê? O público feminino, né? Eu já tive um caso que aconteceu comigo, né? Eu dava aula para uma menina muito bonita na casa dela, bonita mesmo, e... muito bonita, mas super profissional. E foi muito engraçado, porque eu sempre fui muito profissional, inclusive com ela. Estou casado até hoje.
brincadeira, pessoal, não é mulher. Eu estava dando para essa aluna e foi o cara que indicou, né, o namorado que indicou. Aí ele indicou, mas ele deve ter ficado meio pé atrás, né? Então o que ele fazia? Ele aparecia de repente. Aparecia de repente. E teve um dia que, se ele tivesse alguma arma, eu teria morrido sem saber porquê. Né? Porque provavelmente ele ficou uns 10, 15 minutos atrás da porta ouvindo o que estava acontecendo. Né? E a menina estava fazendo, né, um gemido de treino. Né? Então, isso aqui e tal, treino. O cara entrou na porta com o pé na porta. Com o vermelho. A hora que ele viu que era um exercício, ele ficou sem graça. Né? Ele olhou assim, oi, tudo bem? Eu falei, porra. Mas, cara, parece que brincadeira aconteceu. Então, o sexo oposto, infelizmente, né, pelas características que a gente vê do personal, né? O personal é o modelo, é o bonitão, é o pega todas. Então, infelizmente, esse mercado ficou limitado para aqui para os homens, né? Porque o homem já vai sem vergonha mesmo, ele fala, eu quero mulher em casa, né? Eu quero uma mulher para me dar em casa. Agora, no caso contrário, fica complicado. Condomínio. Então, assim, condomínio é um outro lugar que hoje está crescendo bastante a procura. Tem gente que sai da academia para fazer aula em condomínio. Por quê? O condomínio tem academia. Tem condomínio hoje que tem academia muito boa. Né? Então o cara fala, pô, tem academia no meu condomínio? Pô, vou fazer lá, vou fazer na academia, vou pagar a academia, mais o personal. Então os alunos estão começando a enxergar esse mercado e os condomínios estão aprimorando bastante. Eu dou aula num flat, pô, é uma academia, tem professor contratado, tem um monte de aluno, acabou de chegar equipamento novo. Agora, um ponto ruim, vamos começar pelo ponto positivo. Tem também uma visibilidade, né? Porque condomínio você tem indicação, é fácil, né? Pô, se o cara quer escolher personal, escolhe o personal do vizinho que já está lá. Também, como eu falei, tem indicações, não paga a locação da sala. O negativo, assim, muitas vezes você tem esse tipo de equipamento, né? Não sei se vocês conhecem, esses equipamentos aglomerados, que você tem que, assim, a ergonomia desses equipamentos, ajustes, né? Assim, não é dos melhores. Então, você tem que fazer o treino ali, mas sabendo que você não está no melhor equipamento, às vezes, como eu falei, a ergonomia não atende o seu aluno. E outro problema é que os mais antigos, eles têm uma polia só. Então, assim, é legal ter 10 opções de exercício, né? Só que tem uma polia. Então, você faz aqui, o cara reveza ali, o outro reveza ali, o outro reveza ali. Então, fica 4 revezando e tem uma peso. Mas os mais modernos hoje, já em vista desse mercado, já fizeram várias torres, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, assim, o cara faz... Minha seta é branca que vai aparecer. O cara faz aqui um trabalho de peitoral, o outro faz simultâneo um leg press e o outro faz, sei lá, uma flexora aqui ou uma extensora. Aqui não dá, eu daria 2. Mas assim, se for um equipamento mais moderno, dá para fazer os dois juntos, porque tem 2 polias, 2 torres de peso. Senão você tem que variar isso. Isso é um problema. E é importante que você conheça esse tipo de equipamento. Né? Você chega no condomínio, você está acostumado com o equipamento de academia. Você chega no condomínio, para você passar de uma extensora para uma flexora, você tem que fazer quase que uma magia ali, né? Levanta, puxa, empurra, põe um pino, tira outro, né? Dá 3 voltinhas e faz o exercício. Então, assim, tem equipamentos que você precisa realmente conhecer, porque se chegar lá na cara do aluno, né, e falar, pô, chega 5 minutos usando, dá uma olhada no equipamento, vê como que é, ver os outros trabalhar, né? Porque é ruim você não mostrar, não passar confiança em conhecimento do equipamento para o aluno. Isso é uma coisa importante, né? Como eu falei para vocês, quem treina não tem esse problema, mas a gente que treina não tem esse tipo de equipamento, então precisa buscar esse conhecimento para passar mais confiança para o aluno. Horário de pico, né? Um outro fator negativo em condomínio, você dá umas 7 ou 8 horas ou à noite, você vai ter um monte de gente em volta do equipamento esperando para fazer, isso é um outro problema. E o deslocamento, assim como o outro. Aí, pessoal, só para finalizar, né, rapidamente eu coloquei só algumas dicas aí do que eu acho que vocês podem evitar, não é receita, né, de ser um bom personal, porque ser um bom personal tem várias